O continente antártico é, sem sombra de dúvidas, uma das porções mais extremas do planeta. Seu nome é uma derivação de antiártico e aponta sua posição levando em conta o seu contrário no globo, que fica ao norte. É o ponto mais frio e com mais ventos do planeta, e, inclusive, o maior deserto do mundo. Sabia dessa? Isso porque é a falta de precipitação de chuvas, a baixa umidade e as temperaturas extremas que definem um clima desértico, e não calor e areia como a gente está acostumado a pensar. Não é difícil imaginar que, em um ambiente drástico como esse, qualquer forma de vida seja escassa, mas nem sempre é esse o caso. É claro que a diversidade é bem limitada, só que, como em qualquer outra parte do mundo, houve seres que adaptaram e evoluíram a partir deste ambiente inóspito. É possível apontar alguns animais como pinguins, focas e baleias, além de um pequeno número de plantas, pequeno mesmo, que se resumem a depender do local a basicamente duas espécies. Uma vegetação rasteira conhecida como erva cabeluda ou grama antártida, Deschampicia antártica, e a erva pérola ou perolada antártida, a Colobanthus cuitensis, que produz uma flor característica. Essas plantas são adaptadas às condições da região e podem realizar fotossíntese em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, inclusive sob a neve. Porém, apesar de serem típicas do local e adaptadas ao clima extremo, nos últimos anos, essa vegetação tem aumentado seu crescimento de forma exponencial e se espalhado por áreas que antes eram cobertas por camadas de gelo permanente, mas que estão deixando de existir, graças ao aumento da temperatura na região e no mundo todo, o famigerado aquecimento global. Os dados que vamos trazer para você aqui foram produzidos por uma equipe de especialistas liderados pela cientista Nicoletta Canoni, da Universidade de Insubria, na Itália, e publicados em um artigo no portal científico Current Biology. Eles mediram a taxa de crescimento destas duas plantas nativas na Antártida. E apesar de parecer algo positivo no início, como um possível aumento da biodiversidade, as conclusões não são nada animadoras. No entanto, vamos primeiro abordar algumas características dessa região para compreendermos melhor esse estudo e as possíveis consequências que ele aponta, que podem afetar tanto o continente gelado quanto você que está aí agora assistindo esse vídeo. As regiões dos polos são algumas das áreas mais hostis para abrigar a vida em nosso planeta. Como vimos, apesar de ser contraintuitivo, por definição, a Antártida é um grande deserto, aliás, o maior do planeta. Por isso, a vida enfrenta diversos desafios para se estabelecer nessa região. Ventos fortes, radiação solar, incluindo, claro, as baixas temperaturas que provocam congelamento de quase todos os tecidos orgânicos não adaptados. Tudo isso se agrava por conta das condições extremas. Aqui, não estamos falando de extremo enquanto sinônimo de algo hostil ou intenso, mas como algo que revela a distância entre os opostos. Por estar localizada na região polar, a Antártida é afetada de forma contundente pelas mudanças sazonais provocadas pelas estações. Isso é algo que nós brasileiros desconhecemos, por estarmos em um país majoritariamente tropical, ou seja, posicionado entre os trópicos. Ainda mais porque boa parte do nosso território está situado próximo à linha equatorial, o que, nesse sentido, proporciona ainda mais estabilidade nas mudanças climáticas periódicas. Como resultado dessa disparidade provocada pelas estações, durante o inverno, o continente antártico é mergulhado em uma profunda escuridão por cerca de 5 meses, onde a incidência solar é baixíssima e as temperaturas despencam a menos 60 graus Celsius, ou até menos. Por outro lado, no verão, a luz recai sobre a região quase que de forma constante, mas a tonalidade branca da neve e do gelo reflete boa parte, fazendo com que a claridade produzida pareça muito mais intensa. Apesar disso, como podemos imaginar, as temperaturas se mantêm baixas, ou pelo menos deveriam, o que sustenta o clima polar na região ao longo de milênios.
anos. Mesmo assim, como os dias são a maior parte das 24 horas nesse período, as temperaturas na superfície aumentam, podendo chegar a 30 graus positivos. Em condições normais, esse processo é natural, com a neve proporcionando o isolamento térmico necessário para a proteção da vida que se adaptou para viver ali. Além desses extremos proporcionados pelas estações e pelo clima adverso, a vida na Antártida ainda enfrenta mais um desafio nada simples: a escassez de água líquida. Como bem sabemos, a água é parte fundamental para o surgimento e a manutenção de qualquer gênero de seres vivos que conhecemos até hoje. Tanto é verdade que o primeiro parâmetro usado por cientistas para tentar encontrar ou analisar a viabilidade de vida fora do nosso planeta é a presença de água. Como dissemos, o continente antártico é um deserto, principalmente por conta da falta de precipitação de chuvas, o que, apesar de parecer contraditório, deixa a umidade na região extremamente baixa. Contraditório porque sabemos que todo gelo e neve é formado por água, mas é do elemento em seu estado líquido que a gente está falando, o que é bem diferente. Sendo assim, somando as baixas temperaturas e a falta de chuvas, a água líquida se torna um recurso extremamente raro no polo. É claro que isso se aplica à maior parte da região, mas há exceções, ou pelo menos diferenças. Isso porque o volume das precipitações na Península Antártida é relativamente alto, pelo menos em comparação ao restante do continente, sendo uma das regiões mais fecundas, em detrimento ao clima árido, que é mais comum na maior parte do território. Na Antártida, essa porção é a que mais se projeta para fora do círculo polar, em direção ao extremo sul das Américas, se assemelhando inclusive à formação geológica montanhosa, quase como uma continuação dos Andes sul-americanos. Por não estar tão centralizada em relação ao polo, essa região se assemelha um pouco mais ao que estamos acostumados em termos de adaptação e sobrevivência. No entanto, ainda com esses desafios, a vida consegue prosperar na Antártida. Durante a maior incidência do verão, os raios solares que atingem o solo se acumulam e proporcionam energia às plantas, que são capazes de usá-la com maior eficiência, mesmo em períodos de escassez. Em outras palavras, as plantas da Antártida têm uma maior produtividade no processo da fotossíntese, já que são adaptadas para isso. O lado negativo disso é que elas enfrentam um estresse luminoso gerado pela refletividade do branco da neve e do gelo, como vimos, mas principalmente pela interferência das ações humanas, como veremos mais à frente. O fato é que, tendo as características certas, qualquer organismo pode sobreviver a qualquer ambiente. Rochas e outras superfícies com solo simples da Península Antártica, por exemplo, são colonizadas por musgos, micro-organismos e até alguns animais invertebrados. Em certas regiões, a neve estacional e o gelo podem inclusive oferecer proteção contra condições térmicas e radiações extremas, favorecendo ainda mais para a manutenção do ecossistema. A natureza, gente, é tão incrível que proporciona tudo quanto for necessário. Mecanismos e recursos que nos custaram anos de estudos para entender com nossa ótica humana. Durante o verão, o aquecimento das rochas leva ao derretimento da neve, o que fornece a preciosa água líquida de que falávamos há pouco. O tempo que ela fica disponível pode variar, e nem sempre é abundante, porém é o necessário para percorrer alguns lugares, proporcionando condições para a vida prosperar por onde passa. A Península Antártica é a região mais propícia para esses eventos. Isso porque cerca de 3% de sua área total é livre de gelo, contra aproximadamente 0,3% para o resto do continente. Essa pequena diferença se dá, dentre outros motivos, pelos nutrientes e pelas condições mais favoráveis que são encontradas no solo, formado basicamente de detritos e fragmentos de rochas e cascalho. Esses fragmentos foram criados pela ação glacial, com ciclos de congelamento e descongelamento, ação dos ventos e efeitos da salinidade provocados pelo mar e pelas correntes de ar marítimas. Os líquens
também contribuem para a erosão e deterioração das rochas. Sob toda essa cadeia complexa de eventos que formam o solo está o permafrost, uma camada fixa e congelada do subsolo. Apesar do permafrost em si não fornecer um habitat propício à vida, sobre ele existe essa camada mais favorável, que por ser mais úmida, sustenta uma diversidade de camadas biológicas, desde que, claro, não esteja congelada. Aliás, os ciclos de congelamento e descongelamento são grandes vilões das plantas nesse sentido, pois limitam sua capacidade de se fixarem, criarem suas raízes, sendo esse ambiente mais promissor para líquens, alguns tipos de algas e musgos. Essa região que estamos analisando corresponde ao que é conhecida como Zona Marítima da Antártida, que, como o nome indica, é afetada sobretudo por sua proximidade em relação ao oceano. Aqui, o clima é mais ameno, mantendo temperaturas mais regulares, muito menos extremas do que no continente, apesar de ser afetada pelos efeitos cíclicos como em qualquer outra região. Um exemplo claro é como o solo é rapidamente tomado pela vegetação no degelo, mesmo que venha a perecer novamente na próxima estação. É aqui que entra o estudo que comentamos no início do vídeo. Apesar da diversidade de espécies e de formas para sobreviver neste ambiente inóspito que mostramos até aqui, apenas 2 plantas que produzem flores mais comuns ao nosso clima podem ser encontradas no continente gelado. Popularmente conhecidas como erva cabeluda e erva pérola, elas são geralmente encontradas nessa região marítima que acabamos de ver, mas podem também resistir a climas mais intensos, formando pequenos conjuntos de poucos metros quadrados em algumas ilhas subantárticas, mais próximas ao continente. Essas espécies possuem um metabolismo adaptado que mencionamos, por isso conseguem realizar a fotossíntese em temperaturas abaixo de 0, além de serem totalmente ajustadas a enfrentar e superar os ciclos que conhecemos. Dessa forma, a equipe de cientista italiana pôde escolher entre muitas regiões para observar e coletar seus dados de pesquisa, mas optou por se concentrar na ilha Cygne, porção localizada no arquipélago formado pelas ilhas Órcades do Sul. A escolha dos pesquisadores se deu com base no acúmulo de dados que foram coletados na região desde o início dos anos 60, facilitados por uma base de investigação instalada no local, o que, além de favorecer a estrutura para um trabalho, ainda permitiria uma melhor análise comparativa, podendo relacionar a taxa de crescimento de pesquisas anteriores com os 9 anos examinados por Cannon e sua equipe. A constatação não foi nada surpreendente. O clima global está mais quente, e essas plantas estão adorando isso. Os investigadores notaram que a erva pérola cresceu 5 vezes mais rápido no período de 2009 a 2018, em comparação com o intervalo de 1960 a 2009. A gramínea, erva cabeluda, por sua vez, cresceu de forma vertiginosa, 10 vezes mais rápido em relação ao mesmo período. Tudo isso foi constatado observando também o aumento de 1 grau anual na temperatura da ilha analisada entre 1960 e 2018. Vistos dessa maneira, esses números podem parecer irrisórios. Contudo, os resultados apontados no artigo apontam justamente para o contrário. Isso porque, a priori, podemos considerar que o aumento da vegetação é um sinal de crescimento da biodiversidade, o que poderia favorecer a região. Mas todo o nosso esforço até aqui foi para demonstrar que, apesar de parecer inóspita e infértil, a Antártida tem sua razão e formas de existir. Todo o seu ecossistema é adaptado e evoluído para pertencer a esse local, e o que essas mudanças escancaram é nossa influência no meio ambiente. Nós estamos deixando o planeta mais quente. Essas pesquisas produziram algumas das primeiras evidências dos impactos acelerados do aquecimento global na Antártida. As plantas
são os melhores bioindicadores dos ecossistemas terrestres, já que não podem evitar o aquecimento climático mudando de local, como os animais, muito menos resolver seus problemas passando o dia na piscina ou sob o conforto de um ar-condicionado, como nós fazemos. Em grande parte dos noticiários, nós vemos os impactos que atingem o polo extremo, o Ártico, com o derretimento de geleiras que vem preocupando a comunidade científica mais recentemente. Contudo, pesquisas como essa são essenciais para mostrar que a Antártida não está imune ao aquecimento como se pensava até recentemente. Pelo contrário, um estudo de 2020 apontou que o continente antártico se aqueceu 3 vezes mais rápido do que o resto do mundo nos últimos 30 anos. Seja porque os impactos no deserto gelado são mais notáveis ou mais drásticos, ou mesmo porque suas características naturais, como a reflexibilidade provocada pelo gelo e pela neve, podem intensificar os efeitos produzidos pelo efeito estufa. Aliás, há algo que ainda não comentamos, mas não pode ficar de fora desse alerta, não. O buraco na camada de ozônio, que atinge diretamente o continente antártico, com a crescente produção de gases nocivos produzidos pela humanidade, principalmente depois da Revolução Industrial. Esse processo natural de obtenção de ozônio pelo planeta é afetado. E mais, além de dificultar a produção, os gases produzidos por nós ainda destroem a camada já estabelecida, o que provoca um buraco acima da região da Antártida, o que é um dos maiores impactos que nós produzimos na região até então. Vamos te poupar dos nomes complicados dos compostos responsáveis por provocar esses efeitos, mas é importante que você saiba dos mecanismos que estão por trás dessas emissões. A rápida industrialização descontrolada e inconsequente e os padrões de vida elevados, que priorizam qualquer coisa, menos a sustentabilidade e a promoção de cuidados com o meio ambiente. O buraco foi detectado pelos cientistas quando compararam a quantidade de ozônio encontrada na atmosfera no início da década de 1980, em comparação com as medições realizadas na década de 1950. A crescente incidência de raios ultravioletas na região, desde então, só cresce e contribui ainda mais com o aumento da temperatura global, juntamente com o efeito estufa, também provocado pela emissão de gases, mas que está relacionado ao acúmulo de substâncias na atmosfera, impedindo a liberação natural do calor pelo nosso planeta. Nas últimas décadas, a Antártida perdeu uma quantidade alarmante de gelo, sendo que este volume aumenta a cerca de 136 bilhões de litros por ano. Acontece que, além de tudo isso, o impacto está chegando a algumas geleiras chaves, como a Thwaites, conhecida como geleira do apocalipse, que normalmente seguravam e protegiam as calotas, funcionando como uma barreira, e que agora também estão mostrando sinais de estresse, levando todo o continente a um estado crítico. O estudo ainda aponta que podem existir outras variáveis que estejam influenciando no crescimento das flores, como o fato das focas não estarem tão presentes no mesmo ambiente, o que diminui a destruição natural provocada por sua movimentação. Contudo, para nós, é óbvio que o próprio afastamento dos animais é mais um reflexo do aquecimento e não uma coincidência. Está mais do que claro que o clima está mais quente, impulsionado pelas mudanças climáticas, está acelerando o crescimento dessas plantas. As revelações estatísticas comparativas entre a taxa de crescimento e o aumento da temperatura corroboram com essa hipótese e precisa acender o nosso alerta, principalmente por conta da velocidade em que tudo está acontecendo. Além disso, é importante considerar as consequências para o meio ambiente da região. As espécies antárticas, inclusive as plantas, evoluíram ao longo de milhões de anos para sobreviver naquelas condições extremas. Assim, podem se tornar mais vulneráveis, devido ao aumento da competição ocasionada pela mudança do clima. Portanto, por mais que inicialmente o aquecimento possa parecer benéfico para a vida na Antártida, as implicações ao longo prazo precisam ser
cuidadosamente consideradas em relação à resiliência dessas espécies únicas. Isso sem levar em consideração as consequências geradas pelo derretimento do gelo na Antártica em todo o planeta. Uma delas é o aumento do nível do mar, que afetaria milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras ao redor do mundo. Estima-se que se todo o gelo da Antártica derretesse, o nível do mar subiria a cerca de 60 metros, o que dizimaria centenas de cidades e até países. Outra consequência seria a alteração das correntes marítimas, responsáveis por transportar calor e nutrientes pelos oceanos. O gelo derretido diminui a salinidade e a densidade da água do mar, interferindo no fluxo das correntes e afetando o clima e a vida marinha. Além disso, diversos gases, como o metano e o dióxido de carbono, estão presos no solo congelado da Antártida e, com seu derretimento, seriam liberados na atmosfera, intensificando ainda mais o efeito estufa por serem muito mais potentes no processo de aquecimento global. Diante desse quadro, é urgente que se tomem medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para mitigar os impactos do aquecimento global no nosso planeta. É preciso também monitorar mais de perto a fauna e a flora antárticas, que são indicadores sensíveis das mudanças climáticas e fontes de informações valiosas sobre a história e o funcionamento da Terra. As flores na Antártida são nada mais que um lembrete de que a natureza é dinâmica e resiliente. Como também que o equilíbrio dos ecossistemas é frágil e depende da nossa responsabilidade e cooperação. Afinal de contas, que planeta você quer deixar para as próximas gerações?